Meio-dia e 38 minutos, seguimos ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. E a gente vai falar agora, pessoal, sobre uma decisão que aconteceu ontem à tarde, né? O STJ, ele desobrigou os planos de saúde a cobrir procedimentos que estejam fora do rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. A gente tem matéria aí no AL 102, que a gente vai falar agora, porque essa decisão ela foi tomada ontem pela segunda turma lá do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e acabou desobrigando os planos de saúde a cobrir procedimentos médicos que não façam parte do chamado rol da ANS, mesmo que o cliente entre na Justiça. 6 ministros votaram pelo chamado rol taxativo, enquanto outros 3 entenderam que essa lista tem caráter exemplificativo. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com Leandro Costa, ele que é advogado e vai trazer mais informações, até para a gente entender como a gente pode se defender, que caminhos a gente pode procurar e o que é que passa a valer a partir de agora. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Mobiliza Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Fala um pouquinho sobre essa decisão, ela foi tomada ontem à tarde. Para quem não estava acompanhando, acabou pegando até de surpresa algumas pessoas, que muitas não esperavam, né, que essa decisão fosse tomada nesse sentido. Fala para a gente o que é que muda a partir de agora, assim, na prática, em relação aos planos de saúde, o que seria esse rol da ANS taxativo, né, que foi a palavra que ficou na cabeça de todo mundo. Isso. Boa tarde, Drailton. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do Mobiliza Brasil. Agradecer pelo convite. A gente sabe que é um tema muito sensível, que houve uma decisão ontem que deixou os beneficiários dos planos de saúde um pouco preocupados de como será a partir de agora o fornecimento dos tratamentos através do plano de saúde, porque muitos vinham a necessitar e recorrer ao judiciário para ver os seus tratamentos fornecidos. E ontem justamente teve esse julgamento do STJ, onde eles, como regra, estabeleceram que o rol da ANS agora será de forma taxativa, que os planos não estarão obrigados a fornecer o tratamento fora do rol da ANS, desde que eles disponibilizem ou o tratamento que for solicitado ou algum similar. Só que dentro dessa decisão que ocorreu ontem, também foi definida algumas exceções. E aí, os planos de saúde, caso os usuários deixem estabelecido que o plano não está conseguindo cobrir aquele tratamento específico, a gente vai, como advogado, procurar o Poder Judiciário para poder demonstrar que o plano mesmo, na necessidade do fornecimento daquele tratamento, ele não está conseguindo cumprir, e aí fazer valer dessas exceções para ver cumprido os direitos das pessoas que venham a necessitar desses tratamentos de alta complexidade, mais específicos. Muitas vezes são medicamentos, né, que são muito caros, tratamentos, procedimentos, né, que têm alto custo. Esse nome taxativo acabou chamando muita atenção, né, Leandro? Porque mostrou que agora é regra, né? Exatamente. O que foge a esse rol. Essa lista, ela está disponível, ela é pública, né? Isso, qualquer cidadão pode consultar, ela é extensa também. Exatamente. E a gente tem que ficar de olho. Quem puder conferir, seria bom até fazer isso, né? Exatamente. O impacto dessa decisão, ela é muito abrangente, tendo em vista que grande parte da população faz uso é beneficiário do plano de saúde. E a gente sabe que a gente também tem muitas crianças com necessidades especiais, portadores de algumas doenças crônicas que fazem uso de medicações, de terapias, e vai impactar diretamente no tratamento dessas pessoas que precisam do plano. E que não podem deixar para depois, né? Não é aquele tipo de tratamento que começa agora, né? Aí para por um mês, para por 2 meses, depois volta, não. Vai afetar muitas famílias, muitas pessoas que fazem esse tratamento de maneira contínua, que contam com esse remédio, com esses exames, e que agora muita gente acabou ficando preocupada sem saber direito como é que vai ser daqui para frente, né? Exatamente, é um assunto sensível porque a gente está falando de vidas, né? E de melhoras de prognósticos, de melhoras de vida. Então, trouxe um pouco de aflito essa decisão, mas a gente vai utilizar dessas exceções para demonstrar e que os usuários não sejam tendo os seus direitos retrocedidos, entendeu?
A gente sempre fala isso, né? Um direito que seja adquirido não pode andar para trás, né? A gente não pode permitir que isso aconteça, né? Exatamente, justamente sabendo do impacto que a falta desses tratamentos pode causar, né? E aí, falando mais um pouco sobre essas exceções que foram estabelecidas na decisão, ele também prevê que o judiciário pode consultar os núcleos técnicos também, médicos, para caso seja realmente demonstrada a necessidade daquele tratamento específico, o juiz pode apreciar e em regra por essa exceção. Leandro, eu vou falar como cidadão, como observador do que eu percebi ontem. A gente colocou a notícia no ar, a gente leu a notícia nos sites, acompanhando nos demais veículos. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, foi uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, né? Antes de começar o programa, você até comentava que tem um caráter de orientação, pelo que eu entendi, Exatamente. não é isso? Até para que as decisões em primeira, segunda instância, de repente já estejam orientadas. Mas a impressão que me passa é a seguinte, também o STJ, se eu não me engano, alguns ministros falaram que a ideia é diminuir também a judicialização, porque muita gente judicializa e tal, seria uma das ideias a partir dessa decisão. Mas a impressão que me passou também é aquela questão, de repente eu judicializei, tive um problema lá com o plano de saúde, preciso, ganhei na primeira instância. Aí, de repente, teve aquele recurso, foi para a segunda instância, eu ganhei também, mas me dá a impressão que a partir de agora no STJ eu vou perder. Chegou lá, eu não vou ter mais sucesso. Fala para a gente como é que fica isso de fato, e você falou das exceções, Exatamente. quais são os caminhos que podem garantir que esse atendimento de fato ele seja prestado a esse paciente, a esse cliente também, Isso. já que a gente está falando de um plano de saúde, né? Não necessariamente que quando o processo vá para o grau de recurso do STJ, que ele vá ser reformado ou indeferido. Haja visto que, como serve de orientação para os tribunais inferiores, eles já vão instruir o processo levando em consideração a decisão e essas exceções. Então, quando chegar no STJ, com certeza também vai ser apreciado de acordo com esse julgamento de ontem e levando em consideração essas exceções que o próprio julgamento do STJ já abrangeu, né? Então, assim, não é para se desesperar, Exatamente. Não é a medida que a gente esperava, como público, como cidadão, como cliente de um plano de saúde, mas não cabe desespero. Com esse apoio, esse suporte técnico de um advogado que entenda dessa área, a gente tem caminhos também, né? Exatamente, procurar instruir as demandas judiciais com maiores informações possíveis, justamente para demonstrar a necessidade do tratamento e enquadrar nessa exceção, que geralmente os casos já são exceções, entendeu? Então é justamente a gente conseguir... Tem algumas que você possa citar, de repente, claro. Alguns casos, né, que sejam ainda contemplados, para o pessoal já ficar até mais tranquilo, de repente? Sim, a grande maioria desses tratamentos levam em consideração muitas crianças com autismo, com necessidades especiais, que precisam de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, um tratamento multidisciplinar e que pode interferir essa decisão em relação a isso, mas justamente as decisões que a gente já possui nas instâncias aqui inferiores são do plano de saúde custear o tratamento na sua rede credenciado e caso não possua os profissionais solicitados pelo médico, que ele faça na rede particular ou através de reembolso. Então, o que já estava sendo levado em consideração pelos tribunais, juizado Tribunal de Justiça de Alagoas, então provavelmente vai seguir nessa mesma linha de raciocínio dessas exceções. Então vai ser mais uma questão de regulamentar essas demandas para que tanto o plano de saúde não acabe sofrendo com a demanda exaustiva, robusta de vários processos, sem a demonstração da necessidade daquele tratamento, como também de dar seguridade às pessoas que venham a utilizar desses tratamentos. A gente sabe que esse rol, né, da ANS, de tempos em tempos, ele é atualizado, né? A gente sabe que passa por revisões. Existe alguma perspectiva, de repente, que ele aumente, que ele possa abranger outras coisas, independente das exceções, né? Sim. Porque ele sempre está em transformação, pelo menos alguma coisa que, a princípio, a gente perceba que protege um pouco mais o cliente, o cidadão.
Porque hoje em dia a gente vem acompanhando e a medicina é muito... tem modificado os tratamentos numa celeridade que às vezes o rol taxativo, o rol da ANS não tem acompanhado. Então, apesar de haver atualizações, às vezes, geralmente alguns tratamentos também ocorrem de não estarem no rol da ANS e vai ser também um instrumento de que a gente possa procurar a Agência Nacional de Suplementação de Saúde para que a gente possa ter uma atualização mais célere desses procedimentos. Então, eu acho que cabe também a cobrança, né, desse cidadão, de repente até aos parlamentares, né? Com certeza. A classe política também, porque é a partir do Congresso Nacional que a gente vai fazer essa cobrança, os nossos representantes estão lá. Eu sempre lembro aqui, Leandro, que independente se a gente votou em algum deputado ou senador que ganhou ou não a eleição, a gente tem a legitimidade de fazer essa cobrança, de ficar de olho, de ficar no pé realmente, para que pautas como essas, né, sejam colocadas à luz, que elas cheguem à discussão, ao debate e que possam realmente resultar em coisas positivas, né, para a população, que é o mais importante. Então, acho que cabe essa cobrança. A gente está em ano eleitoral também, 2022, então, até na hora da nossa escolha, e é importante que a gente perceba assim, o peso que tem o nosso voto, que a gente alinhe o que a gente pensa com o candidato que a gente vai votar. E, por exemplo, questões como essas, a gente tem que dar uma olhada, dar uma pesquisada, ver quem é que está, de repente, atento a isso, né? Quem está de olho. Já é uma dica que a gente dá para todo mundo ficar com esse sinal de alerta ligado. A gente está entrando aqui no nosso último bloco, Leandro, mas a gente tem ainda alguns minutinhos para a gente conversar. Então, só para ficar bem claro para quem assiste agora o programa, então essa decisão do STJ, ela acaba meio que criando uma uniformização, seria mais ou menos por aí, né? Isso. Mas não quer dizer que toda decisão a partir de agora tenha que seguir necessariamente o que foi colocado ontem, né? Não necessariamente os processos vão ser indeferidos e não vão ser fornecidos os tratamentos. O que justamente é para reforçar, a gente vai ter que embasar justamente com os laudos médicos, solicitações médicas, demonstrar a necessidade daquele tratamento, que não tenha nenhum tratamento similar àquele, que seja realmente necessário, que seja fornecido naqueles termos, para que a gente veja cumprido essas necessidades dos usuários de planos de saúde. A gente está ao vivo aqui no Mobiliza Brasil, meio-dia, 51 minutos, a gente está conversando com o Leandro Costa, ele que é advogado, ele é especialista no tema. A gente está falando sobre essa decisão aqui do STJ, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que a partir de agora o rol da ANS, que é essa lista, né, de procedimentos, de medicamentos lá, é um rol taxativo, então quer dizer que não pode sair disso a princípio. Mas como bem falou aqui o Leandro, tem exceções, tem possibilidades, né, de perspectivas diferentes, então é bacana que a gente sempre fique atento, que a gente sempre acompanhe. Leandro, a gente está entrando na reta final aqui dessa edição de hoje do Mobiliza, mas fique à vontade, a gente tem pelo menos 2 minutos, fique à vontade para trazer nas suas considerações finais, de repente algum ponto que seja importante, alguma dica especial para quem está acompanhando agora. Não é para desespero, é para a gente manter a calma e existem caminhos, né? Deu para perceber isso. Exatamente. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço aqui. A gente teve essa decisão ontem e acabou afligindo muitos usuários de plano de saúde, principalmente a quem tem alguns tratamentos contínuos. E a gente agradece a oportunidade de poder vir aqui esclarecer e prestar essas informações para que as famílias fiquem um pouco mais tranquilas e sabendo também da possibilidade das exceções que ainda vão estar em vigor. Essas exceções a gente tem como consultar também? Claro. Porque tem a lista, tem o rol e também tem as exceções. A gente pode... É público isso? Não, na verdade, as exceções vão variar de acordo com o caso. Então, não tem uma exceção específica, certo, entendeu? Certo. Vai depender da avaliação do médico e quando você conversar com o advogado, ele vai te orientar da melhor forma para justamente tentar enquadrar nessas exceções. A figura do advogado é importantíssima, né? Com certeza, porque assim, uma das hipóteses também que saiu no julgamento é que vai ser necessário fazer o pedido administrativo ao plano de saúde. Você não vai poder judicializar antes de fazer esse pedido administrativo. Então, desde o procedimento administrativo até o procedimento judicial,
é interessante que você possa ter uma orientação para justamente poder instruir esses pedidos de uma forma que você possa ter um resultado favorável. Leandro, mais uma vez aqui, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade de conversar aqui com o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui do Mobiliza Brasil. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou deixar o canal aberto aqui do WhatsApp, é o 996924040, porque de repente se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente passa para o Leandro e de repente na edição de amanhã a gente já vai colocando algumas respostas, alguns pontos que são importantes para a gente esclarecer, tirar qualquer tipo de dúvida. Leandro, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. E já fica um compromisso para a gente continuar esse bate-papo. Com certeza ele vai render ainda muito e já fica esse pré-convite aqui para que você retorne ao programa. Fico à disposição para a gente debater esse tema que é tão importante, que surge tantas dúvidas e que a gente possa levar informação, porque a informação salva vidas, né? Então, me coloco à disposição para que sempre que for necessário a gente está aqui esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigado, Leandro. A gente está agora entrando na reta final da edição de hoje do Mobiliza. Deixa eu aproveitar para agradecer a você que está nos acompanhando agora pela TV, pelo rádio ou pela internet. Fica aqui o nosso muito obrigado. Agradecer aqui a todos os companheiros da equipe técnica que colocou mais uma edição do Mobiliza Brasil no ar. E aproveito para lembrar que amanhã nós temos um compromisso marcado a partir do meio-dia. Então a todos desejamos uma ótima tarde e até amanhã.